Ao cumprimentar todos os militares que trabalham nas seções de identificação do nosso Brasil, a DIRAP, através da divisão de identificação, com esse pequeno slide, vem proporcionar a vocês algumas dúvidas que acontecem no processo de identificação e que acabam deixando os processos em exigência, talvez por falta de informação ou talvez por falta de experiência no atendimento. Então, a partir de agora faremos uma pequena explanação dos erros que acontecem no atendimento dos setores de identificação do nosso país. Nesse slide, apresentamos o SIDENT, o sistema que nós utilizamos para identificar, todos nós conhecemos, e aqui a construção, o organograma da nossa DIRAP. A DIRAP tem como divisão a SDPM, comandada pelo vice-diretor da DIRAP, a qual a divisão de identificação é subordinada e automaticamente todos os setores de identificação do nosso país também acabam sendo subordinados. Todos sabemos que as SIDONs estão locadas em unidades diferentes com os seus comandantes, chefes e diretores de acordo com a unidade que serve. Porém, no que se trata ao atendimento, no que se refere ao sistema de identificação, temos aqui um vínculo com a divisão de identificação, setor que distribui todo o sistema para o Brasil, para que realmente a identidade possa ser confeccionada com velocidade, com precisão, sempre satisfazendo o nosso cliente, que é o nosso identificando. Rapidamente, a estrutura atual da divisão de identificação, chefiada pelo Coronel Gonçalves, com mais 2 oficiais subalternos, o Tenente Délcio, chefe da divisão de identificação 1, DID-1, também conhecida por vocês como SIDAN. Temos o Capitão Cláudio, que é o chefe da DID-2 e DID-3, sendo a DID-2 o setor técnico, o setor que vamos realmente focar esse slide. E a divisão 3, a nossa querida secretaria, onde vocês conseguem ter todos os recados, as informações necessárias, pertinentes, modificações que a divisão de identificação tem para informar. Logo abaixo nós temos aí, subordinado ao Tenente Délcio, suboficial J. Melo e primeiro sargento Samuel. Na secretaria temos o primeiro sargento Duarte. E no setor técnico, subdividido em pequenos subsetores, o setor de arquivo, composto pela sargento Manuela e sargento Camila, o setor de prontuário, com a sargento Fernanda, sargento Monique e sargento Stadlinger, o setor de datiloscopia, suboficial Alvarez, primeiro sargento Victor Luiz e sargento Santana. No setor de pesquisa e desenvolvimento, o que trata do sistema propriamente dito, o sargento Maurício, sargento Rebel, sargento Andresa. E no suporte técnico nós temos o suboficial Ramos. Aqui nesse slide temos apenas uma pequena amostra dos locais que todos nós nos encontramos, né? Temos aqui as SIDONs do nosso país, agora com a ideia do nosso novo chefe, o novo diretor, em implantarmos mais SIDONs no país, talvez uma em Alcântara e mais uma em Brasília, e quem sabe aumentar essa família, né? Onde está escrita aí a distribuição das SIDONs, onde temos aí, contando com a SIDON CT, 26 SIDONs em todo o nosso país, fazendo atendimento do nosso público da Força Aérea Brasileira. Primeira coisa a ser considerada são os agendamentos. Então agora partiremos para uma explicação mais focada realmente no slide, na aula, que é o agendamento das SIDONs. Toda SIDON deve ter uma agenda para organizar os atendimentos aos identificandos,
seja ela física ou virtual, deverá constar o número de vagas e dias disponíveis. Isso facilita muito o identificando a organizar a própria vida com relação ao dia do atendimento dele. Também há necessidade da SIDOM abrir o leque de comunicação de forma que o identificando, a pessoa que quer fazer a identidade, consiga também agendar. Isso é muito importante, pois muitos reclamam que não conseguem agendar, ligar, como acontece no segundo item, né? As SIDONs devem atender o telefone e informar aos identificandos quaisquer perguntas que forem feitas, inclusive agendamentos por telefone, caso o identificando não possa se locomover por motivos de saúde ou seja interdito. Temos várias situações que fazem com que as pessoas tentem ligar para poder marcar o dia da sua identidade, né? O agendamento da sua identidade. Então é muito importante que as SIDONs tenham essa consciência, né, do atendimento, tentando fazer sempre o melhor possível, mesmo sabendo que temos um efetivo reduzido em quase todas as SIDONs do nosso país. Vamos então levar agora para o setor mais específico, agora o setor de arquivo. O setor de arquivo encontra diversos problemas e todos sabem que o arquivo é a peneira da SIDON, entre a SIDON e a divisão de identificação. Por que peneira? A peneira é aquele setor que faz a primeira avaliação para que a identidade possa seguir o trâmite e depois até a válida ser impressa. Se no arquivo houver algum problema, a identidade não prossegue para a datiloscopia e para o prontuário, pois naquele mesmo momento haverá uma exigência e já será devolvida para que a SIDON possa cumpri-la. De acordo com a NSCA 13-1, alguns itens estão aqui para que vocês possam acompanhar, mesmo sabendo que todos já têm a NSCA 13-1, e evitarmos algumas pequenas panes que vêm acontecendo na hora do atendimento. Primeiro caso, a fotografia digital será colorida com fundo branco, com no mínimo 300 dpi de resolução. Segundo, a sua gravação pela Valid SA ocorrerá em matizes de cinza conforme a tecnologia empregada, para as identificações confeccionadas em base polimérica. No caso do cartão do Serviço Militar Inicial, CSMI, a impressão da fotografia será colorida. Além das normas estabelecidas pelo RUMAE para o uso de uniformes, os militares a serem fotografados deverão seguir as condições específicas dessa norma. Porque estamos com algumas SIDONs cometendo deslizes na hora do atendimento, tendo em vista que tudo está muito bem explicado na NSCA 13-1. Vamos dar uma olhadinha, então, no próximo slide? E observarmos como os militares da ativa devem ser fotografados. Uniformes, o 5º, 7º A, 7º B ou 7º C, todos sem cobertura e sem agasalho. É muito comum observarmos fotos cujos militares se apresentam com agasalho. Não pode ser fotografado com agasalho. Todas essas identidades estão retornando para as SIDONs em exigência. E está na norma 13-1 para que vocês possam consultar. Cabelo, barba e bigode tem que ser de acordo com a legislação em vigor. O militar que por qualquer motivo necessite usar uma barba ou um cabelo fora dos padrões preconizados, ele deverá apresentar um documento assinado por uma autoridade competente que será anexado ao processo de identificação, além de constar no campo observações do referido procedimento. O rosto deve ficar completamente exposto, sem cobrir as linhas do cabelo ou sombras em nenhuma parte. É muito comum também observarmos fotografias que o cabelo tampa a testa do militar por algum motivo.
uma franja ou algo desse sentido. Não podemos deixar isso acontecer. O rosto precisa estar exposto, completamente livre de qualquer item que atrapalhe a identificação. Militares da reserva, ou remunerado ou reformados, os nossos veteranos. O militar, ao ingressar na reserva ou reforma, poderá se submeter ao procedimento de identificação em virtude de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma, já publicada em boletim do Comando da Aeronáutica ou em diário oficial. Para tal, será fotografado em trajes civis que guardem correspondência com os uniformes supracitados, camisa social, acompanhado ou não por gravata, um paletó, blazer. É muito importante a gente entrar em detalhes agora, pois temos observado militares da reserva sendo fotografados com o 7º B até o 10º uniforme já apareceu entre as identificações que a SIDONS estão enviando para nós. Nenhum desses processos terá prosseguimento caso haja novamente ou sempre que houver esse tipo de fotografia. A foto não pode ser fardada. Uma das coisas que talvez a gente tenha como modificação é o item que está em vermelho, de repente com o intuito de flexibilizar a camisa que o militar da reserva vai usar. Não precisando ser exatamente uma camisa social, mas isso ainda está em discussão. A partir do momento em que o militar é transferido para a reserva remunerada ou reformado, ele não pode mais fazer uso de uniformes por ocasião do procedimento de identificação. Oficiais da reserva não remunerada são oficiais que, no momento, estão podendo se identificar, segundo a lei que foi sancionada em outubro pelo presidente da República, dando o direito aos oficiais R2 a terem a sua identificação. A partir do momento em que o oficial é transferido para a reserva não remunerada, ele pode fazer uso, pode ter direito da sua identidade, porém não poderá também fazer uso de uniformes, seguindo o padrão do item anterior. No cartão de identificação, deverá constar, no caso do posto, apenas o posto acrescido de R2. Então, a foto do militar R2, reserva não remunerada, deverá estar seguindo a NSA 13-1. Então, o militar da reserva não remunerada, o R2 oficial, R2, terá direito ao cartão de identificação, porém, no lugar do posto, não poderá haver mais a especialidade. Nós estamos observando SIDONS colocando a especialidade do militar. É apenas como está no exemplo do nosso slide. Primeiro tenente R2. Eu sou psicólogo, eu sou assistente social, eu sou da área jurídica, não tem problema. Todos serão identificados da forma que está no slide. Dependentes e pensionistas também causam muitas panes na hora de identificar, pois eles não seguem os padrões militares, mas têm um traje adequado para isso, que é um traje de passeio ou passeio completo. Então, é muito importante que, ao identificarmos os civis, que são os dependentes e pensionistas, que seja observado a postura desse identificando e a roupa que ele está usando, ou ela. Principalmente as mulheres, temos que ter uma atenção especial, pois os ombros não podem ficar à mostra na fotografia, dando uma sensação de nudez. Também é muito importante deixarmos claro que roupas brancas não devem ser utilizadas para fotografarmos os nossos civis e militares,
porque temos os militares da reserva que podem aparecer com camisas brancas. Se o fundo é branco, eu não posso fotografar com camisa branca. Então, é muito importante chamarmos atenção para essa situação, de forma que não tenhamos nenhum contratempo. Mais um item aqui embaixo, uma pequena observação. Com base no direito fundamental da dignidade da pessoa humana, o uso de símbolos religiosos está autorizado desde que eles permitam a identificação facial do identificando, cuja silhueta não pode ser alterada significativamente. Mais uma vez, não é proibido utilizarmos adornos de símbolos religiosos, contanto que o rosto esteja em evidência. Redações. Primeiro caso. É proibido o uso de camisetas, camisas com nomes, pinturas ou propagandas de qualquer natureza, inclusive de natureza política, agremiações esportivas ou de qualquer tipo de vestimenta que atente ao decoro e ou às convenções sociais. Camisa de time não pode, camisa de partido político não pode, né? Então atentem para isso. Roupas civis que se assemelhem a uniformes militares, paramilitares ou de grupos extremistas também não pode. E tem aparecido muita fotografia com camisetas parecidas com uniformes militares. Serão colocadas em exigência. Roupas sumárias ou transparentes que não apareçam na fotografia ou que transmitam a ideia de sua inexistência. É o caso dos ombros expostos. Normalmente, quando uma mulher costuma colocar uma blusa que o ombro está aparecendo, não pode. Precisa estar totalmente tampado sem dar essa sensação de nudez. Toucas, perucas, também são proibidas, exceto se o médico falar que tem que colocar. Lenços, chapéus e outros adereços que possam prejudicar a identificação também não poderemos utilizar. Lentes de contatos coloridas que alterem as características inatas. Temos visto identidades com lente. Como nós verificamos? Nós sempre olhamos o sistema anterior e normalmente algumas pessoas, não digo normalmente, mas uma grande parte já foi identificada. E na foto anterior, a pessoa tem, na identificação anterior, os olhos escuros, castanhos, e na atual está aparecendo com os olhos verdes. Colocaremos em exigência. Então, observem se as pessoas estão usando lente de contato. Pode perguntar, pois faz parte da identificação. Se for uma lente que não tenha cor transparente, que mantenha a cor dos olhos, não tem problema, tá ok? Retoques de qualquer natureza na fotografia, Photoshop, CorelDRAW, tudo isso é proibido. Não podemos retocar fotografias para enviar ao setor de identificação. Caso percebamos que tem alteração por motivo de Photoshop, Excel, alguma coisa nesse sentido, também será colocado em exigência. A pessoa pode fazer uma foto sorrindo? Sempre tem essa pergunta, né? Não. O sorriso com os dentes expostos, não pode. Às vezes encontramos algumas pessoas que têm um ar de sorriso. Talvez não incomode tanto, mas sorrindo explicitamente é proibido, tá? Ainda temos aqui alguns detalhes, ó. É defeso, proibido, o uso de óculos escuros. Tá? Entretanto, os óculos escuros com lentes corretoras transparentes devem ser evitados ao máximo para que não tenha reflexo do flash na hora da fotografia, causando uma ultra pane e talvez uma ultra exigência. Características físicas não pontuadas anteriormente devem ser mencionadas no campo observações do acidente. Exemplo, amputação de dedos, anquiloses, dermatites e etc. Nesse slide, temos aqui uma apresentação que nós fizemos recentemente. E nessa apresentação, percebemos que muitas CIDOMs iniciam um processo offline e demoram para enviar a divisão de identificação. No primeiro caso, nós temos um processo que demorou 1 ano para ser enviado
a DID. No segundo caso, um processo que demorou 6 meses para ser enviado para a DID. Esses processos não podem ficar parados na SIDOM, e muito menos esse tempo todo. Nós estamos detectando panes como essa, essas são as duas mais exageradas. Nós temos processos que ficaram 1 mês, temos processos que ficaram 2 meses, pois o atendente dá a entrada na identificação, fica faltando alguma coisa, a pessoa alega que vai voltar com esse documento, não volta para anexar e fica preso no sistema. Quando ele chega à DIRAP, nós percebemos que a entrada foi um dia bem antes daquele que foi enviado e não sabemos qual é o motivo. Portanto, esse tipo de situação não pode acontecer, pois estamos relatando tudo isso, estamos colocando em relatório e comunicando aos responsáveis, chefes, para que possamos realmente provar que as identidades demoram não somente pelo processo de análise do setor técnico, que tem muito processo, mas pois as próprias SIDOMs também não estão contribuindo com esse formato para que a gente possa realmente agilizar. Então, esses aqui são exemplos de atendimentos que não devem ser feitos. Vamos falar um pouquinho do setor de prontuário. Problemas encontrados no setor, e aqui teremos muitos, hein? Processos identificando filhas maiores. De acordo com a Lei 13.954/2019, as filhas solteiras acima de 21 anos não são mais dependentes de militar. Portanto, mesmo que elas permaneçam cadastradas no SIGPES, como vocês encontram na hora de fazer o atendimento, não poderão ser identificadas, salvo os casos que são estudantes, que serão devidamente comprovados com documento da instituição de ensino, cujo teor possibilitará manter a identificação apenas até 24 anos. Então, atenção, SIDOMs, não podem mais identificar, mas está no SIGPES, não podemos mais fazer isso de acordo com a Lei 13.954. Tá? Não é uma lei nossa, não tem nada a ver com o DIRAP, não tem nada a ver com... É uma lei que temos que cumprir, tá ok? Então, expliquem aos atendentes que eles perderam esse direito. Expliquem aos identificandos que eles também perderam esse direito. Ambos precisam saber, atendentes e identificandos, que não poderão mais fazer esse tipo de identificação. Aqui nós temos um modelo do porte de arma, né, da opção do porte de arma, que é aquela declaração assinada pelo militar que vai anexada ao sistema. Por que nós estamos colocando isso como problema? Reparem no próximo slide que foi feita uma declaração para concessão do porte de arma para um militar não estabilizado. Motivo do militar, reparem no nosso slide, reengajamento. Se é reengajamento, esse militar não está estabilizado. E o porte de arma só pode ser concedido para militares estabilizados. Também está na NSCA 13-1 e tem SIDOM enviando processo assim. Não pode. Então vamos procurar corrigir esse problema, porque serão colocados em exigência. Tá? No próximo slide, nós temos uma outra situação também de prontuário, onde o atendente deve perguntar se houve mudança de dados. Às vezes a pessoa casou e mudou o nome. Às vezes separou, divorciou e mudou o nome de novo. Então há necessidade de fazer essa pergunta, porque caso haja uma alteração, dever-se-á colocar o motivo retificação de prontuário. Então, quando acontece esse tipo de situação, o item que você vai colocar é retificação de prontuário. Caso contrário, não será possível anexar novos documentos. Muitos ficam colocando no grupo de informações: por que não estou conseguindo fazer? Por que não consegui anexar? Porque está escolhendo a opção errada. A opção correta seria essa: retificação de prontuário.
No caso número 4, aqui no nosso slide, militares da reserva e dependentes devem ter a especificação R1 ou reformado. Veteranos da reserva não remunerada devem vir com a especificação do posto, acompanhado do termo R2, sem a especialidade ou termo convoque. O que tem acontecido é que, nesse exemplo, por exemplo, aqui, nesse caso, por exemplo, nós temos ali categoria do titular, veterano. Beleza. Se ele é veterano, ele já está na reserva, ou é reformado. Quando você olha o posto e a graduação, aparece dependente de SO. Espera aí, se ele está na reserva, ou ele é R1, ou é reformado. Então, houve uma discrepância, houve um erro do atendente quando fez a conferência dos dados e o preenchimento dos campos. Isso não pode acontecer. No caso do R2, não se coloca mais a especialidade. Será colocado primeiro tenente R2. Não se coloca mais a especialidade dele. Psicologia, assistente jurídico, assistente social, educação física, não importa. Somente o posto e R2. Não se coloca o convoque, porque o convoque é quando esse R2 ainda está prestando serviço na ativa. Então, também não se usa o termo convoque, que é de convocado. No nosso próximo slide, temos uma coisa bem interessante, que é um erro do sistema nosso, que haverá de ser corrigido, onde alguns atendentes colocam tenente-coronel FSU. FSU seria uma subespecialidade do coronel-intendente. Nós entendemos que tem essa especificação, havia isso antigamente, eles ainda exercem funções como essa, porém, para a nossa identidade militar, tenente-coronel, coronel, major, intendente. Não se usa a subespecialidade que está no sistema, tá? Ah, mas o intendente lá, o coronel chegou e falou, poxa, eu sou intendente, mas eu sou FSU. Tudo bem. Para fins de SIGPES lá, de documentação, da função que ele exerce, sim. Mas na identidade, tenente, coronel, intendente. Coronel, intendente. Por favor, sigam esse padrão para que nós possamos dar sequência na identidade sem cair em exigência. No nosso quinto caso, são as validades e outros problemas com certidões. A dependente, nesse caso, foi fazer identidade. O militar é o militar da ativa, é o companheiro, e pelo que nós vimos ali na sequência do atendimento, ele é um tenente engenheiro, de carreira. Ele é estabilizado. Se ele é estabilizado, a identidade de sua companheira também leva à especificação permanente. E ali colocaram 14/12/2025 para ela. Um outro problema, se ela apresentou união estável, ela apresenta certidão de nascimento. Certidão de nascimento não se coloca estado civil cônjuge, que no nosso sistema aparece cônjuge, por um problema de sistema que nós também vamos corrigir. Se é certidão de nascimento, ela é solteira, e assim deverão colocar lá na hora de fazer o atendimento. Tá ok? Então atentem para esses detalhes. Militar da reserva é permanente, tá? Também temos que atentar para os filhos que são menores de 21 anos. Esses terão direito. Porém, ao completarem 21 anos de idade, todos perdem o direito de fazer o cartão de identificação. À exceção de os filhos, falo filhos no sentido de meninos e meninas, 21 a 24 anos, que comprovem, através de documento específico, da instituição de ensino a qual estejam estudando, ou seja, a faculdade, a universidade, tudo bem. Até 24 anos terão direito ao cartão de identificação. Depois disso, não
haverá mais a situação, o direito de fazer o cartão ou renová-lo. Próximo slide, temos a situação da acentuação. Muito comum vários atendentes não observarem a certidão e completarem os campos sem o acento devido. Por favor, atentem para os detalhes dos nomes. Aqui temos outros exemplos, como, por exemplo, a Zenite Veríssimo, no qual a certidão de nascimento dela está Veríssimo. O pior de tudo é o atendente que tem lá o nome do declarante, Paulo de Tarso Franco Sampaio, ou seja, o pai, lá embaixo colocar não declarado. E o Veríssimo, também com acento, veio sem acento, ou seja, uma sequência de erros que não tem como a gente realmente dar prosseguimento na identidade. Sugiro que treinem para que possam realmente fazer o atendimento. O treinamento é fundamental. Não adianta reclamar que o processo está atrasado se nós, atendentes, estamos atendendo de maneira equivocada. Precisamos fazer com atenção, precisamos fazer com expertise, de forma que possamos realmente evitarmos exigências e atraso consequente na entrega da identidade. Aqui mais um caso. Na hora de completar o número do documento, o número, desculpem, lá embaixo, né, o campo que tem número do documento, número do livro, a data da certidão, que era 15 de dezembro de 2021, está ali envolvido, 11 de março de 1977. Eu não tenho, assim, como entender como uma data tão discrepante foi colocada ali. Tudo está correto, menos a data. O atendente pode, de repente, ter feito um atendimento anterior e deixou rascunhado o número ali. Na hora de fazer um outro atendimento, acabou pegando o número da certidão anterior. Isso é muito problemático, é falta de atenção e não deve acontecer. Então, sugiro aos senhores que atentem para os processos que estão fazendo. Terminou um processo, juntem a documentação ou entreguem devidamente aos responsáveis, aos identificandos, e reiniciem após deixar a mesa totalmente limpa para um próximo atendimento. Nunca façam confusão com documentos. Pode ser um erro como esse daí, que vai atrasar a identidade também de uma pessoa que esteja precisando com uma certa urgência. Aqui, um outro caso, sétimo caso também muito importante, quando a certidão não vem especificando a cidade. Não tem a cidade, aí na certidão apareceu o estado do Rio de Janeiro, o atendente deduz que aquela pessoa nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Não é assim que funciona. Se não apareceu a cidade que a pessoa mora, no campo estado, você coloca estrangeiro. Mas ele não é estrangeiro. Sim, mas você vai colocar estrangeiro e no lugar da cidade vai abrir o campo digitável para você escrever o estado, ficando dando da seguinte forma: no lugar do estado, estrangeiro. Abriu o campo lateral, cidade, Pernambuco. Coloquem o estado. Tá ok? Observando na própria tela de atendimento, temos aqui o campo estrangeiro, lá em cima, filtrar, Acre, Alagoas, Amapá, primeiro, estrangeiro. Acabou de colocar o estrangeiro, vai aparecer uma tela do lado para que você complete com o texto que será impresso. Se ele for do estado do Rio de Janeiro, coloquem Rio de Janeiro. Pode ser que seja uma pessoa de outro país, e aí complete com o que está escrito na certidão. Se tiver escrito Ohio, Ontário, coloquem conforme a certidão.
preencham conforme os ensinamentos desse slide para evitarmos diversos problemas que estão acontecendo nesse sentido também. Uma das coisas que incomoda extremamente é o cumprimento da exigência quando a DIRAP envia para a SIDOM para que possa realmente resolver a pane. Uma demora imprescindível, às vezes. E cerca de 70% desses documentos retornam sem a exigência cumprida, como se nós não fôssemos perceber que não foi cumprida a exigência. O que acaba acontecendo? O documento volta para a SIDOM e fica naquele efeito ioiô, porque a SIDOM não cumpre a exigência e devolve e a gente vai tentando resolver e não resolve. O maior prejudicado nisso tudo é o identificando, que fica realmente à mercê desse atendimento equivocado, o qual deveríamos tentar sanar de forma rápida e objetiva. O processo não vai andar? Que seja excluído, mas não façam o efeito ioiô, pois isso realmente causa um mal-estar e, de uma certa forma, uma indelicadeza com os nossos identificandos. Nesse caso, nós temos uma certidão ilegível. São fatos reais, todos os exemplos que estão sendo colocados aqui, e esse caso foi, assim, um dos que chamou a atenção recentemente. Nos foi enviada essa certidão e eu acredito que o atendente tinha certeza que ia passar e, muito mal, todos estamos vendo, conseguimos ler o 17 de março que está ali, que eu não consigo ver qual o ano que está presente, se não me engano, 2000. Uma certidão ilegível, em mau estado, e tem um agravante, né? Essa certidão é uma Xerox não autenticada. Todas as certidões podem ser autenticadas pelos próprios militares do setor. Basta o identificando levar a original e uma cópia para que você possa conferi-la e assinar autenticando esse documento. Não é algo irregular, não há necessidade de irem ao cartório e há possibilidade de resolver. Mesmo que a certidão seja reconhecida, se ela estiver em mau estado como essa, também não será aceita. Então vamos atentar para os documentos que estão sendo recolhidos e enviados à DIRAP. Isso também vai acarretar num atraso da identidade, pois a equipe de prontuário colocará em exigência. Nesse caso, a certidão que nos foi enviada, falta informações. O campo ficou em branco. Não se sabe se por fraude, não se sabe se foi feita assim, mas faltam informações. A certidão de nascimento está sem a naturalidade. Não tinha como receber essa certidão. Essa pessoa deveria ir ao cartório e fazer uma segunda via desse registro, pois ele está realmente com uma pane grave. E o atendente na SIDOM, com medo, ou então por conta de não querer ofender o identificando, aceita o documento que não deveria. Só que ao chegar ao setor técnico da DIRAP, ele será colocado em exigência e a identidade não será confeccionada. Aqui, no 12º caso, nós temos a mudança de categoria. A mudança de categoria acontece quando o militar é promovido. Para o militar aparece promoção. Ele foi promovido de capitão para major. Promovido a major. Só que a esposa, os seus filhos, também tinham identidade e precisam atualizar porque aparece DEP de capitão e eles querem colocar atualizados, com muita razão, DEP de major. Para colocar DEP de major, há necessidade de iniciar o processo escolhendo o seguinte motivo: mudança de categoria. Para dependentes, mudança de categoria. Temos visto diversas
opções que não sejam essas. Também está errado e será colocado em exigência. Dependente não pode ser promovido. Dependente é mudança de categoria quando o militar for promovido. Nesse caso, temos que observar o campo que será digitado o posto e a graduação, conforme já falamos anteriormente. No caso desse coronel infantaria, nascido em 1961, ou seja, um veterano, o posto e a graduação dele aparece como se estivesse na ativa. O atendente precisa observar que ele não está mais na ativa. Ele, já pela idade, provavelmente está reformado, e o correto seria colocar naquele campo coronel de infantaria reformado. Colocar apenas um coronel de infantaria, entenderemos que ele está na ativa, e ele não está, porque está escrito veterano. Então, também um erro de preenchimento dos campos que não pode acontecer. Precisamos evitar esse tipo de problema. 15º caso, nós temos aqui a questão do preenchimento do boletim diário oficial ou boletim interno. Atentem para o preenchimento desses campos, pois muitos processos estão vindo com erros de digitação ou até mesmo números totalmente diferentes dos que nós temos, como se fosse o processo de uma outra pessoa. Atentem para o preenchimento, tá? Se for um boletim interno, há necessidade de especificar a unidade. Quando você colocar boletim interno, vai aparecer esse campo, tem Sidom que está colocando a unidade errada. E atentem para o erro de preenchimento que tem acontecido com muita frequência. A certidão de casamento tem o número 20.087. Olha o número que foi colocado no registro. 021253. É um número totalmente fora do contexto da atual certidão que está em destaque. De onde saiu esse número? Pode ser de uma outra certidão, de um atendimento anterior que estava rascunhado, estava num papel ao lado do atendente. Atenção para o atendimento. Esses processos estão voltando em exigência. Alguns militares, alguns atendentes não sabem o que significa os números que tem na certidão. Então, reparem, lá em cima onde tem matrícula, onde as setinhas estão apontadas, seria muito importante colocar até isso como uma cola, uma colinha do lado da sua baia de atendimento. O primeiro, onde está 0052, é o livro. O segundo, 031, é a folha. E o terceiro é o número do documento, onde está 61786. Há necessidade de gravarem esse tipo de fórmula, pois todas as certidões, as mais modernas, se apresentam dessa forma. Livro, folha e número do documento. Então, por favor, aprendam a fazer esse sistema, pois alguns atendentes estão invertendo os números, colocando o livro no lugar da folha, a folha no lugar do livro. E, às vezes, até o número, quando é pequeno, invertem também. A sequência, então, do atendimento é na hora de preencher livro, folha, número do documento. A validade para veterano, se for de carreira, é permanente. Essa aqui nós temos um exemplo de uma Sidom que colocou 17/1/52, data de nascimento dele, e lá embaixo, 52, é permanente, olha a idade, hein? Data de validade, 31/12/2101. 2101. Então, realmente, uma falha de atendimento grave, que poderia ser feita por um pouquinho mais de precisão, se tiver mais atento, um pouquinho mais atento ao atendimento na hora. Filhos acima de 21 anos não podem mais se identificar, nós já falamos disso, tem acontecido isso, muitos processos estão chegando. Esse aqui é um exemplo de uma filha
com 39 anos. Infelizmente, não poderão mais ter acesso à identidade e à identificação. Vamos seguir a lei, vamos seguir o estatuto e explicar para o identificando o motivo pelo qual não pode mais ter identidade. Na datiloscopia. Na datiloscopia também temos algumas panes e serão agora colocadas também em análise. No primeiro caso, o caso mais rotineiro, é que toda CIDOM tem uma rotatividade muito alta, impossibilita a manutenção do controle de qualidade. Então, normalmente, os soldados têm um tempo mais curto, né, de trabalho, e eles trocam, acaba o tempo de serviço ou passam para algum concurso e seguem um outro caminho que não seja a vida militar, e entra um novo militar, e esse militar acaba tendo que aprender tudo de novo, e até ele chegar naquele estágio de atendimento com um perfil máximo, né, um perfil top, ele demora um pouquinho. Isso acarreta o quê? Uma falta de capacitação técnica. Na hora de fazer a coleta das digitais, acontece o que nós estamos vendo aqui. O polegar não pode ser uma coleta ruim. O polegar é a principal coleta dessa decadatilar. Quando coletamos um polegar, se ele estiver mal feito, já prejudica todo o restante da análise. Uma coleta ruim pode ser ruim em todos os sentidos, como o segundo exemplo, né, que temos uma coleta ruim em todos os sentidos. Os 10 dedos estão ruins. Então, é muito importante que atentem para como procederem para coleta das impressões digitais. Aqui, vamos fazer apenas um comentário do que deve ser observado. Uma digital aleatória não é de ninguém, é um desenho, simples desenho, apresenta essa característica basicamente. Na setinha do meio, bem no centro, a região nuclear, que deve estar em evidência sempre. Lá em cima temos a região marginal e abaixo a região basilar. Reparem que entre a nuclear e a basilar tem um triângulo. E esse triângulo é chamado de delta. Do delta até o centro, onde tem a setinha da região nuclear, há necessidade de estar bem claro para que possamos fazer a contagem das linhas. Então, essa aí seria uma coleta excelente, nítida, que eu consigo realmente classificar a digital do identificando. Esse é o perfil que nós precisamos enxergar na hora de coletar quando aparece na tela do nosso computador. Logo abaixo, nós temos aqui algumas coletas. Casos de presilha, que são esses dois de cima. No caso da presilha, você tem o delta à esquerda ou à direita, e reparem que há como se fosse uma sequência de ondas que seguem para a esquerda e para a direita. Uma coleta perfeita, onde eu consigo contar do delta até o centro o número de linhas. Eu preciso ter esse perfil na minha coleta. Abaixo nós temos um arco, não tem delta. Quando você não encontra o delta, no caso do arco plano, não tem problema. Mas reparem que a coleta foi muito bem feita a ponto de nós, técnicos, identificarmos que não há o delta e haverá uma classificação específica para esse dedo. Aqui nós temos uma digital com 2 deltas, que são chamados de verticilo, tá? Então, se por acaso aparecerem 2 deltas, os dois precisam estar em evidência. Tá? Não pode só aparecer um ou outro, eu preciso dos dois. Então, não há necessidade de ser um datiloscopista, mas apenas enxergar na coleta essa situação. Se tem um delta só, está tranquilo. Se tem 2, precisa realmente colocar em destaque os 2, senão vamos colocar em exigência. Olha aqui, ó, o terceiro caso com os 2 deltas aparecendo. Tá? Sempre
Quando for um verticilo, um dedo que aparece 2 deltas, precisamos enxergar aqui na nossa classificação os 2 deltas dos dedos que forem coletados. Nesse caso, a coleta não foi feita. E mesmo assim, o procedimento de identificação foi remetido à DIRAP, o que foi colocado em exigência. O militar faz o atendimento, já aconteceu isso, e coloca X para todos os dedos. O sistema aceita e envia para a DIRAP. Não pode fazer isso. Se não está conseguindo fazer por algum motivo, entre em contato com a DIRAP, procure um outro atendente, mas não pode remeter à DIRAP um processo que tenha sido colocado X para todos os dedos, tá? Não podemos fazer isso, a não ser os casos específicos que tenham essa situação. No quarto caso, processo de segunda via. A CIDOM deve coletar sempre os 10 dedos, e não somente o polegar. O sistema ainda não está informando se a CIDOM coletou polegar, se é apenas o polegar ou a deca datilar que a CIDOM tem para coletar, tá? Então, sempre que aparecer um processo de segunda via, façam sempre a deca datilar. Identifiquem, fazendo coleta dos 10 dedos, para que possamos evitar o processo cair em exigência e atrasar mais ainda. Na seção técnica, setor de suporte técnico, alguns problemas foram encontrados e talvez esse aqui seja um dos fatores de mais dúvida lá no nosso grupo. Problemas encontrados no setor. A CIDOM deve abrir um SAL quando houver necessidade de corrigir ou inserir o número de registro no SIGPES. 2. Quando o dependente não estiver cadastrado no SIGPES, sem pânico, hein, gente? O militar deverá ir no portal do militar, proceder da seguinte forma. Sigam esse caminho. No portal do militar, dados pessoais, cadastro, beneficiário de saúde, inserir CPF do dependente. Está aí o caminho para que vocês possam orientar as pessoas. E se ainda assim não conseguir inserir, haverá necessidade de abrir um SAL para o CCA-RJ. Qual é o caminho? SAL, objeto, identificação, CCA-RJ. Como a CIDOM deve inserir o número de registro do dependente no sistema? Nós temos aí um caminho, tá? serviços.ccarj.intrae, contrabarra identificação, contrabarra asterisco, contrabarra solicitação, traço, segunda via, traço, via, traço, inédito. Sigam esse caminho e abrirá essa tela. Nessa tela de lista de identificandos do sistema legado, onde aparece ali Fernanda Pérez Araújo, novo número. Se a menina tiver identidade, você coloca o número da identidade dela ali e clica no verdinho para salvar. Ficará salvo no sistema a partir desse momento. Então, a CIDOM tem autonomia para inserir a identidade do identificando quando não aparece no sistema. Quando a identificação tiver, na hora da identificação, o atendente pergunta para a pessoa qual o número do seu registro, um exemplo de extravio, a pessoa fala, não me lembro, né? Eu não me lembro do meu registro. Na mesma hora, você precisa abrir um SAL para o objeto identificação de IRAP e aguardar a pesquisa que será realizada. Por quê? Há pouco tempo agora aconteceu um imprevisto de uma identidade que a pessoa disse que não tinha número e tinha. E quando chegou a DIRAP, por pouco não foi dado um novo número. Mas graças à nossa equipe de pesquisa e do arquivo, numa tarefa em conjunto, buscando nos arquivos antigos, encontraram uma identidade ligada a esse identificando. Ou seja, pode acontecer esse problema, não afirmem e deem um processo, façam uma identificação como se fosse a primeira vez, abram o objeto identificação de IRAP e aguardem a resposta dos nossos técnicos para que não ocorra um erro mais grave, no caso de dar um número de identidade novo para uma pessoa que já tem.
Aqui, quase acabando a nossa explanação, um fluxograma do procedimento de identificação. Nesse fluxograma, lá em cima, vocês reparem que temos as CIDONs, onde o atendente esclarece as dúvidas, né? Começa lá na bolinha verde. O identificando faz o agendamento, aí ele vai seguindo todo o trâmite, a CIDON atende, depois ela distribui os documentos para a DIRAP. Reparem que temos ali uma sequência com datas, com dias, tempo do atendimento. No final de toda essa sequência, que todos vocês conhecem, temos identidades que, depois de retornar da Valid para chegar na CIDON, podem demorar de 57 dias úteis a 309. É muito tempo para uma identidade ficar pronta. 57 dias úteis corresponde basicamente a 3 meses. E hoje, a divisão de identificação tem feito mutirões de forma que estamos tentando diminuir esse prazo. Porém, precisamos contar com a colaboração das CIDONs, porque o exemplo desse processo de 309 dias úteis foi exatamente aquele que ficou 1 ano offline parado na CIDON, já explicado no slide anterior. Parece a culpa ser somente do setor de identificação, porém, dentro desse fluxograma, percebemos que é um conjunto de situações distintas que, no final, acarretam a demora indevida da entrega da identidade. Tá? Então, por favor, vamos tentar agilizar os processos com precisão, com atenção, de forma que a DIRAP possa fazer o trabalho dela também com mais velocidade. Quanto menos erros teremos para devolver a vocês e mais velocidade será dado ao processo. Aqui embaixo, um tempo médio de remessa das identificações, tá? Que são os malotes, né, para cada lugar. Não é um valor exato, nós sabemos que dependemos do correio e isso aqui é basicamente uma média que nunca funciona, ainda mais no momento de pandemia. Realmente não está funcionando de acordo com os números que estão aqui. Então, também temos esse problema. As CIDONs que se colocam estão em lugares mais distantes, demora um pouquinho mais para chegar por conta do correio. E assim, meus amigos, encerramos o nosso bate-papo com relação ao atendimento, com relação aos erros que estão sendo mais comuns do atendimento das CIDONs. Em breve faremos um segundo vídeo e tiraremos mais dúvidas conforme forem surgindo no nosso dia a dia. Desde já, a divisão de identificação agradece a atenção de todos vocês e até a próxima.